falou a presidente. O nosso irmão Osgley Zílio, da Federação Espírita Pernambucana, à minha direita, a nossa fundadora da casa, nossa irmã Nádia, a dona Nádia, e eu, que vocês conhecem, né? Então, antes de mais nada, vamos fazer a prece. Todo trabalho, né? Comece bem, vamos começar com a prece. Então, oremos. Bondoso Mestre, com muita alegria aqui nos encontramos para a realização da nossa reunião de estudo das quartas-feiras. Abençoa, querido amigo, nossos irmãos desencarnados e nós encarnados também. E queremos vos dizer, querido amigo, da alegria dos nossos corações por estarmos sobre o vosso sublime e doce olhar nessa noite. Que possamos, em vossa companhia e os convidados da espiritualidade que se reúnem a nós, ter uma noite de aprendizado, uma noite de reflexão, uma noite produtiva. Que ela sirva, que esses ensinamentos sirvam para o engrandecimento dos nossos espíritos e individualidades, para que nos tornemos melhores trabalhadores de vossa seara. Assim, querido amigo, pelas bênçãos da noite, por esse privilégio, por estar em vossa companhia, queremos mais uma vez vos agradecer. E pedir também pelos nossos familiares, por aqueles que amamos e ficaram em nossos lares. Abençoa os nossos lares e que possam os bons espíritos também nos visitarem, como estão também a nos visitar. Obrigado por tudo, por tantas coisas boas que recebemos dos céus. Possamos também doar tudo de graça, tudo aquilo que de graça recebemos de vossas mãos. Assim, querido amigo, em teu nome, em nome do nosso Pai Criador, dos Espíritos de luz que aqui se encontram, que dê a permissão para iniciarmos a nossa reunião na vossa santa e divina paz, que assim seja. Como eu falei antes, minhas amigas e meus amigos, estamos comemorando agora no mês de abril 67 anos do Irmãos de Boa Vontade, e cujo tema central são as cartas de Paulo. E eu gostaria de dizer algumas breves palavras sobre a história da vida física, né, de Paulo. Paulo, ele foi filho de uma família judaica da tribo de Benjamim. E essa tribo tinha privilégios na cidade romana. Durante a sua infância, ele frequentou uma escola na sinagoga, ainda na comunidade judaica. Quando adolescente, ele foi enviado para Jerusalém para estudar mais profundamente a religião e cultura hebraica no Templo de Salomão. Ele falava hebraico, aramaico e falava grego também. Então ele tornou-se um membro da seita ortodoxa dos fariseus. Ele foi preparado para ser rabino, ou seja, para ser um doutor da lei. E ele tornou-se um rabino. Quando ele formou-se, ele voltou para a sua terra, para a sua tribo, né, já como rabino. Agora, é importante dizer que ele foi rabino da mais ortodoxa das seitas judaicas. O seu mestre foi Rabban Gamaliel, que era um rabino influente e de renome na época. Então, vejam só quem era Paulo, né? Então, ele tornou-se o quê? Com ser rabino, doutor da lei, ser uma seita muito ortodoxa na época, imagine ele perseguindo os cristãos.
Foi assim que tudo começou. Então, após o seu encontro com Jesus, ele transformou-se. De perseguidor, ele tornou-se apóstolo e começou a levar a boa nova, né, a todos daquela região, inclusive aos não-judeus. E por onde ele passava, ele formava os grupos que se tornavam igrejas. E ele foi nesse trabalho, mas como as igrejas aumentavam, o trabalho aumentava também. E o que é que acontecia? Ora, ele também levava a boa nova àqueles israelitas que tinham como princípio, tinham como base o Antigo Testamento. E ele levava a boa nova, e daí também os conflitos. E ele começou a ficar angustiado, porque as visitas nas igrejas que ele formou, tinham que ser urgentes, porque ele tinha que dirimir dúvidas, tirar dúvidas. E ele começou a ficar angustiado porque os emissários das igrejas chegavam pedindo a sua presença para que ele esclarecesse melhor os ensinamentos. E ele tinha 2 discípulos, que eram Silas e Timóteo, mas nem assim dava conta. Então, o que aconteceu? Ele já muito angustiado, muito sem saber o que fazer, então ele orou, com lágrimas nos olhos, ele orou e pediu uma orientação como nós fazemos numa situação difícil. E aqui, textualmente, o que aconteceu? Depois da oração, com lágrimas nos olhos, ele escutou uma voz. Não temas, dizia a voz. Prossegue ensinando a verdade, não te cales, porque eu estou contigo. Então ele sentiu a presença de Jesus. Então começou novamente a chorar. Só que nesse momento, as lágrimas não foram dos olhos, foram do coração. E a voz continuou. Não te atormentes com as necessidades do serviço. É natural que não possas assistir pessoalmente a todos ao mesmo tempo, mas é possível a todos satisfazeres simultaneamente pelos poderes do Espírito. E Paulo ficou em dúvida. Ora, se eu não posso ir pessoalmente, como vou fazer isso, né, através do Espírito? Porque naquela época não tinha automóvel, não tinha avião, não tinha internet, as distâncias eram longas, e pelas narração bíblica, eles caminhavam, eles não tinham cavalo nem charrete, devia ser um privilégio, né? O cavalo naquela época deveria equivaler ao que é uma Ferrari, né? Então, como posso fazer isso? Pelo Espírito. Aí veio novamente a voz ali dizer: poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Os de boa vontade saberão compreender, porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. Importante para nós espíritas, não é só espíritas, não só a palavra, mas também os exemplos, né, a exemplificação com que estejamos, né? Doravante, continuou a voz, né? Estevão, a quem ele apedrejou, porque Estevão era cunhado dele, que Abigail era noiva de Paulo, né? Então Paulo apedrejou Estevão, foi um dos que apedrejou Estevão, porque Estevão o quê? Era cristão, ele ainda era o quê? Rabino, doutor da lei. Doravante, Estevão permanecerá mais congregado a ti, mas já na espiritualidade, né? Transmitindo-te meus pensamentos, e o trabalho de evangelização poderá ampliar-se em benefício dos sofrimentos e das necessidades do mundo. Foi aí que começou as cartas de Paulo, né, às igrejas. Eles faziam as cartas chegavam e aqueles assuntos comuns a todos, né, eram esclarecidos. Assim como fez Kardec, né? Respondeu tantas cartas e tirou tantas dúvidas. Assim, né, fez Paulo. Foi o início das cartas
de Paulo. Bem, dito isso, o tema da noite, o nosso irmão Osley, não te deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Isso é o título de uma carta de Paulo é uma passagem de uma carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 12. Já correndo, né, que temos que aproveitar o convidado, né? O Ricardo já fala tanto aqui, aí ainda falando demais, então vou correr aqui, tá? Amanhã nós temos novamente o estudo do livro da obra Paulo e Estevão. Começou quinta-feira passada, dia 2, e continua amanhã. Só que amanhã vai começar mais cedo. Aqui tem horário de 7h30, mas amanhã às 7 horas todo mundo aqui. Ok? E temos mais também um seminário com o tema Senhor, Senhor, o que queres que eu faça? 26 de abril, 15 horas, o último sábado do mês, com o nosso irmão Lucilo Maranhão. Dito isso, eu passo a palavra ao nosso irmão Oscar. Eu vou aqui ajustar o microfone. Enquanto você ajusta o microfone, eu ajusto a câmera. Ok. Deixa o microfone. Boa noite. Trazemos naturalmente, mais uma vez, o abraço fraterno, o abraço amigo de todos que fazem a Federação Espírita Pernambucana a nossa casa, não é? A casa de todos nós, casa de trabalho e oração. Trazemos esse abraço diretamente do nosso presidente, Washington Luiz Pereira, que estará aqui também nas comemorações, eu vi na programação, da nossa vice-presidente Cristina Pires e de todos os voluntários que fazem a federação, a nossa casa, para os frequentadores, os trabalhadores daqui, desta casa, desejando que mais 67, mais 67, mais 67, vezes 67, venham de anos de comemoração, de trabalho, de muita festa de luz. Trago também o abraço pessoal, amigo meu e de minha família, minha esposa, minhas filhas, que somos vizinhos, moramos aqui pertinho, né? Já estivemos aqui outras vezes e ficamos muito felizes pelo convite, honrados mesmo, até posso dizer, pelo convite para estar aqui nesse mês de aniversário. A gente sabe que o mês de aniversário, ou até mesmo o aniversário da nossa casa de trabalho e oração, ou mesmo daqueles a quem amamos, na nossa família, é um momento para você convidar quem você também considera e quer no evento. Então eu fico muito feliz por ter sido lembrado e ter sido convidado, ao que aceitei de pronto, com muita alegria. Nós podemos continuar a narrativa que foi trazida aqui no início, que vem da obra Paulo e Estevão, a terceira obra da coleção dos romances de Emmanuel, publicada em 1941, que depois desse encontro de Jesus e Paulo, depois daquela prece, daquele momento em que Paulo se entregou a Jesus, abrindo seu coração pelas aflições dos tormentos que estavam chegando, de que ele se sentia sem condições de atender a todas as demandas, que ele, genuflexo, como diz o texto, narrado por Emmanuel, às mãos de Chico, ele recebe de forma carinhosa a orientação que foi lida aqui. Paulo, podes atender estas demandas e fazer muito mais, utilizando os poderes do Espírito. E Paulo segue na conversa com Jesus naquele momento, que aí já é o segundo encontro. Nós já estamos falando do segundo encontro. Tivemos o encontro às portas de Damasco, quando, diferente do que aconteceu com Públio Lentulus, que teve o seu momento glorioso e preferiu esperar pelos séculos de dores,
quando Públio Lentulus procurou Jesus, escondido entre os arbustos e as pedras, mais à luz do dia, e que Jesus lhe dá a oportunidade de aceitar o momento glorioso, o momento de transformação, e ele abre mão desse momento pelo orgulho de senador. Mas Paulo, então Saulo, quando cai do cavalo, no sentido literal ou não vamos entrar agora na questão, mas quando ele cai, se encontra cego e pergunta o que ele precisa fazer, o que o Senhor quer dele. Ele faz uso daquele momento glorioso e sim, aceita ser servo do Cristo. E assim, nesse momento em que ele recebe do Cristo a orientação para começar a usar os poderes do Espírito, escrevendo às comunidades cristãs, no dia seguinte pela manhã, resolve colocar em prática essa orientação. E nos narra Emmanuel que chegam problemas de Tessalônica e ele escreve a sua primeira carta aos Tessalonicenses. Daí, cartas ou epístolas em latim, cartas se sucederam, e usando os poderes do Espírito para aquele momento, para aquela época, se fosse hoje nós usaríamos os e-mails, o YouTube, usaríamos o WhatsApp. Esses são os poderes do Espírito na atualidade, ou seja, os recursos que são capazes de nos multiplicar na tarefa, e diríamos até a inteligência artificial, chegando aí agora, se bem utilizada, será de grande importância, de grande valia também para a obra do Cristo. Paulo utilizou os poderes do Espírito e nos trouxe esse conjunto de cartas que, segundo pesquisadores, e para citar um deles aqui, o Álvaro Mordechai, um jovem da Bahia, alguns de vocês talvez já conheçam, já tenham visto alguma matéria, alguma palestra dele, um jovem que nasceu judeu, foi circuncisado e em um determinado momento conheceu o Espiritismo, e hoje é espírita, mas tem um profundo conhecimento das tradições e das leis do povo judeu, e também agora do cristianismo e do espiritismo. E ele nos diz que, se somarmos todas as cartas de Paulo, não dá 80 páginas, mas são os documentos que têm mais publicações acadêmicas no mundo, acima mesmo que os 4 evangelhos, acima que os tratados e as obras de Platão, de Sócrates, de Aristóteles. É Paulo de Tarso o autor de textos mais estudados pela humanidade. Ausley, mas a Bíblia, o Novo Testamento, Jesus não é o mais publicado, mas a gente está falando não de livros, a gente está falando de textos. Textos, né, são as cartas de Paulo, é um texto. O tratado de Platão é um texto. Então a gente está falando de trechos, de textos. O que tem mais publicações em todo o mundo. É esse mesmo estudioso, pesquisador, quem nos diz que trata-se da mais longa, mas também a mais importante das cartas, a carta aos Romanos. A carta aos Romanos, para quem já teve a curiosidade de ler, é realmente bem longa. É muito longa, mas ela é muito direta, e apesar de todas as mensagens, todos os significados que pode se levar anos, tanto é que tem muitas publicações acadêmicas a respeito de estudo, é muito direto e muito incisivo em algumas passagens. Paulo, como citado aqui, era judeu, mas tinha os privilégios de um romano, porque, como também já foi citado aqui, filho de um cidadão romano por título,
o seu pai era judeu também, mas por título, por ser um grande comerciante, recebeu o título de cidadão romano. E por que isso é relevante? Por que a gente está trazendo essa informação? Porque o cidadão romano, diferente do povo hebreu, do povo judeu, tinha algumas regalias que fez de Paulo, então Saulo, o vaso escolhido. Por exemplo, imagine nos dias de hoje que nós não pudéssemos viajar, só determinado grupo, aqueles que tivessem o título de cidadão recifense. Você não pode sair de Recife, mas se você tem o título de cidadão recifense, ou se você é recifense, você pode andar Pernambuco inteiro, o Brasil inteiro. Teríamos um pouquinho mais de possibilidades, não é? Além disso, poderia você estudar nas escolas, com os mestres, com os doutores da lei, que o cidadão romano pudesse estudar também. Isso fez de Paulo um grande conhecedor da língua grega, apesar de ele ser judeu e evidentemente dominar o hebraico e o aramaico, que era uma língua mais popular. Fez um grande conhecedor da língua grega, da cultura grega e das leis. O que o leva, naturalmente, à condição de rabino, com boas chances de se tornar o sacerdote, o principal do templo. Mas Paulo tem um encontro. Depois de muita perseguição, tem aquele encontro. E, como dissemos, ele aproveitou o momento glorioso. Ele aproveitou todas as oportunidades que lhe chegaram para que ele viesse a se tornar um servo. E ser servo, como ele próprio se declarava naquele momento, não era muita coisa não. Era muito pouco mesmo. Os animais eram contados e os servos não. Se você era um cidadão romano e tinha lá na sua casa 48 bezerros, eles eram contados. Os servos só interessavam a você, quando você tinha, para você não se fugisse, você não saber, mas não entrava em grandes contas não. Então dizer-se servo era se colocar realmente como num degrau, numa situação muito baixa. E dentre as cartas de Paulo, como já dissemos aqui, a carta aos Romanos é tida pelos estudiosos como a mais importante, além de ser mais uma. É a mais importante por alguns motivos que a gente vai comentar mais à frente. Mas a gente pode começar tentando justificar, porque são tentativas, não minhas, mas de todos que estudam, que analisam, que conhecem, e aí nós entramos, vamos lá, bebemos dessas fontes. Nós podemos elencar aqui alguns motivos que levaram Paulo a escrever essa carta. E só foi essa, os Romanos. Ele escreve essa carta por alguns, dá para listar alguns motivos aqui, mas vamos começar com um bem simples. Ele tinha o desejo, ele sentia que a sua missão ali em Corinto, naquela região, já estava cumprida. E ele gostaria de alguma maneira, ir até a capital do império, se estabelecer, para que de lá ele alcançasse a Espanha. Era a pretensão de Paulo. Então, saindo de Corinto, passando por Roma, a Espanha está ali na frente mais um bocadinho de avião, né? Naquela época andava-se meses e meses para se chegar nesses locais. Mas Paulo seguia, né? Um outro motivo era, nesse caminho, nessa empeleitada que ele planejava, levar uma quantidade em dinheiro que ele arrecadou para os irmãos de Jerusalém. E existia, além da ajuda, evidentemente, financeira, porque a situação da igreja cristã em Jerusalém era de penúria, era uma situação muito difícil. Mas ele tinha alguns objetivos com essa ação. O primeiro, evidentemente, de ajudar materialmente.
Mas existia uma dissensão, existia uma briga entre os ditos cristãos gentios e os cristãos judeus, aqueles que se converteram, né, não eram judeus e vieram os gentios, e aqueles que eram judeus e se converteram. Existia uma separação, até mesmo situação de muita perturbação. A primeira carta aos Tessalonicenses trata exatamente disso, dessas brigas que aconteciam entre os membros da comunidade cristã de Tessalônica. Então ele queria levar esse dinheiro arrecadado lá entre os gentios para os judeus cristãos, como uma prova de amizade, de pacificação, de união desses dois grupos. Também tinha ele a intenção de conhecer naquela comunidade, a comunidade romana, a igreja que ele não fundou, era uma das poucas que ele não tinha fundado. Já tinha força a igreja e ele não conhecia, apesar de saber que ali existiam estudos sobre suas cartas. Já estudavam suas cartas. Inclusive no Paulo Estevão narra, né, na obra Paulo Estevão narra um cidadão que tem uma cópia dessa carta aos Romanos, quando ele chega lá, quando ele vai até lá. Já tinha uma cópia dessa carta e de outras, e eles estudavam. E a gente sugere a leitura, nós não vamos fazer isso aqui, evidentemente, mas a gente sugere a leitura dessa carta. Está lá no Novo Testamento, é o 6º livro do Novo Testamento, e a gente costuma dizer no Espiritismo que a gente, quando assiste uma palestra assim, com determinado tom, aí costuma dizer que recebeu um puxão de orelha, né? Não tem essa expressão? É impressionante a quantidade de puxão de orelha nas duas orelhas que Paulo dá. E sabe o que é interessante nessa carta? É que ele faz tudo isso com muita firmeza, com muita assertividade, mas carregado de amor. E quando, depois de ele falar um monte de verdades incômodas na sua carta, ele diz que deve a todos eles. Eu sou devedor, eu devo a vocês. Ele se coloca como mais, vamos dizer assim, pecador, mais errado que aqueles. Aos que não honram pai e mãe, aos que praticam bionomias, aos que praticam atos contra Deus, aqueles que não respeitam o templo. E aí depois dele chamar a atenção para um monte de coisa, aí ele vai lá e diz assim: e eu sou devedor de todos vocês. Eu sou devedor de todos vocês. Porque é uma carta que tem a finalidade de levar para aqueles que a receberam, a orientação firme, segura. Já era visto como autoridade apostólica, porque as suas cartas já tinham chegado por lá, e ele era um apóstolo do Cristo. Dessa maneira ele era visto como até hoje. Então Paulo coloca nas linhas dessa carta palavras duras em alguns momentos, mas também recheia a carta de orientações para o amor, para o bem, acima de tudo. Vamos trazer alguns pontos aqui para a gente comentar. Exorto-vos, portanto, estou pegando aqui o primeiro versículo do capítulo 12, que é a carta romana, do capítulo 12 da carta. São 16 capítulos nessa carta. O nosso texto, o que intitula nosso encontro, nosso estudo de hoje, que é: não te deixeis vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem, é do capítulo 12 também, versículo 21. Mas lá no versículo 1 ele diz assim: exorto-vos, portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a que ofereçais vossos corpos como hóstia viva, santa e agradável a Deus. Esse é o vosso culto espiritual. E não vos conformeis com este mundo, transformai-vos
renovando a vossa mente a fim de poderes discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Paulo nos chama a atenção quando ele diz: não nos conformemos com a situação do mundo. E ele diz: transforma o mundo? Não. Ele diz literalmente: mas transformai-vos. É no primeiro parágrafo, né? Na primeira perícope, ali nos primeiros versículos, que ele já nos diz e disse para os romanos que de fato o mundo estava muito perturbado naquela época, naquele local. Não mudou muito, não, o mundo continua muito difícil, as dificuldades mudam, mas o mundo continua muito difícil. E ele diz aquilo que até hoje a gente sabe: reforma íntima. Nós não devemos nos conformar com o que está errado no mundo, mas devemos nos transformar. A transformação deve começar em cada um de nós, porque aí sim nós conseguiremos avançar para o mundo. E aí eu salto aqui alguns versículos, estou lá no 13, 14 já, quando ele diz assim, e vejam como alguns estudiosos dizem que essa carta aos Romanos é o melhor resumo da doutrina do Cristo. Tem um pensamento de um estudioso que ele diz o seguinte, que todo o ensinamento de Jesus está nas bem-aventuranças. O próprio Mahatma Gandhi disse isso, né? Mahatma Gandhi, que se perdessem todas as obras da humanidade, mas sobrassem as bem-aventuranças, nada estaria perdido. Então alguns estudiosos dizem isso, verdade. E dentro das bem-aventuranças, do sermão da bem-aventurança, está lá o Pai Nosso. O Pai Nosso faz parte desse sermão, do Sermão do Monte, está lá embutido as bem-aventuranças. A gente, desculpem, eu falei as bem-aventuranças, mas eu quis dizer o Sermão do Monte, né? Se tudo se perdesse, mas o Sermão do Monte sobrevivesse. E aí nós temos lá dentro o Pai Nosso. Então alguns dizem, olha, toda a doutrina do Cristo está resumida nessa oração, né? A oração dominical que ele nos ensinou. Alguns estudiosos dizem que é aqui que tem um resumo mais completo, que não deixa nada de fora do que o Cristo nos ensinou. E a gente percebe nesse parágrafo que a gente trouxe aqui, nesse conjunto de versículos. Amor para com todos, isso Paulo está falando, tá? Amor para com todos os homens, mesmo com os inimigos, fala de Jesus. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. A ninguém pagueis o mal com o mal. Seja a vossa preocupação fazer o que é bom para todos os homens, procurando, se possível, viver em paz com todos, porquanto de vós depende. Viver em paz com todos, porquanto de vós depende. Eu quando leio isso aqui, eu penso, meu Deus, será que tem gente que é tão difícil? Tem países que é tão difícil, né? Tão difíceis. Tem comunidades que são tão difíceis, e aí a gente ouve dizer assim, depende de você. E aí a gente tem que ir lá naquela paz que Jesus prometeu para a gente. Não a paz romana, a paz dos homens. Aquela paz por imposição, que a paz romana era assim, né? Eu não quero gastar dinheiro com guerra, dizia o César, né? Eu não quero gastar dinheiro com guerras. Então o que é que eu faço? Começou qualquer levantezinho, mata todo mundo. Condena a morte esse povo aí. Aí a paz estava estabelecida. Você levantou o olho no meio da rua para um romano, há 2000 anos começa assim, né? Os pobrezinhos do Jezeré vai lá levantar, olha, mal olhado para um romano, esbofeteado no meio da rua. E assim vai, a gente quando assiste os filmes aí que retratam bem essa época, é assim, era assim mesmo. É assim mesmo, a história mostra que é assim. Então a paz que Jesus nos promete é a paz íntima, a paz imperturbável. A paz não significa dizer que não há guerra, não há perturbação, não há. Jesus está em paz nesse momento? Será que Jesus está em paz, está tranquilo onde ele está? Depende do nosso olhar. Se a gente perguntar, paz, pensando assim,
será que ele está gostando do que está vendo? Não, né? Ele pode olhar assim e dizer, nossa, essas crianças aí fazendo tanta besteira, crianças espiritualmente falando, fazendo guerra, né? Querendo tomar um pedaço de terra do outro. Nossa. Mas se a gente perguntar assim, ele está tranquilo, ele está em harmonia, ele é imperturbável, o seu humor não se altera por conta de nada disso, e ele vai vivendo e aprendendo e tentando resolver, sim, ele está em paz. É dessa paz que a gente fala. É dessa paz que Paulo fala. A paz que depende da gente é essa. É muito difícil, bem sabemos, mas é dessa paz que ele fala. E segue o apóstolo: não façais justiça por vossa conta. Esse trecho aqui eu acho ele um dos mais interessantes dessa carta. Não façais justiça por vossa conta, caríssimos, mas dai lugar à ira, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Gente, se alguém lhe faz mal, olha o que está escrito aqui: dá lugar à ira. E complementa: está escrito: a mim pertence a vingança, diz o Senhor. Lógico que Deus não se vinga. Aliás, Deus não é nem humano para a gente estar falando dele e conjugando verbos com ele, né? Deus não se vinga, Deus não se ira, Deus não cai em ira, em descontrole. Ira é isso, né? Ira você sai do seu controle. Não. Mas pela pobreza de linguagem, pela necessidade de tornar os sentimentos de uma forma mais palpável, mais concreta para aquele povo, para aquele contexto, para aquela época, é assim que a mensagem era entregue. Que nós bem sabemos que eram mensagens mediúnicas, algumas por intuição, algumas por voz direta, algumas por visões, né, evidência, mas eram mensagens mediúnicas. E os nossos irmãos missionários que vieram naquela época, que vêm até hoje, né, de Moisés a Chico Xavier e tantos outros, eles escrevem aquilo que naquele momento a sua cultura, a sua formação, a sua maneira de ver o mundo filtra e ele resiste. Então, falar aqui da ira e falar que Deus é quem vai realizar a vingança, poderíamos trazer para os dias de hoje, numa linguagem mais espírita, lei divina. Não vá fazer justiça com as suas mãos. Entregue a Deus a justiça divina. Claro que nós temos também a justiça dos homens, e para alguns casos é necessário que a gente vá lá e cobre nossos direitos. Mas aqueles casos em que escapa a justiça humana, não façais justiças com as suas mãos. Entrega à lei divina, entrega ao Senhor. Na obra não. Existe um comentário de Martinho Lutero, numa obra da FEB, intitulada O Evangelho por Emmanuel, Comentários às Cartas de Paulo, em que o autor registra, o organizador da obra registra, que Martinho Lutero, o nome da Reforma Protestante, né, que se rebela contra o pagamento pela indulgência, pelo perdão na igreja, enfim, e muitas outras coisas, porque a gente costuma resumir só nesse ponto. Mas a Reforma Protestante foi um pouco além disso aí. Considera também, isso ele registra, que a Carta aos Romanos de Paulo é a mais importante escritura de todas as escrituras que nós temos evangélicas. E Calvino, João Calvino, o seu continuador, aquele que também vem pelas ideias
da justificação divina. Existe uma doutrina da justificação divina que fala, se eu não estou enganado aqui, vou gastar meu latim, é solis fide. É uma doutrina que diz que o homem só será salvo pela fé. A obra não importa. Se você tem fé, né? É a doutrina da justificação pela fé. Se você tem fé verdadeira, você está salvo. A obra não importa. Por isso, justifica-se, a gente entende, olhando daqui, que alguns segmentos de algumas linhas religiosas se isolam em mosteiros, né? Em conventos, se isolam do mundo, porque é pela fé e não pela obra. E esses dois, tanto o Calvino quanto o Lutero, usam essa carta aos Romanos de Paulo como referência para justificar isso, porque Paulo fala muito ao longo da carta da importância da fé, mas a gente só enxerga o que a gente quer, né? Porque também está recheado da importância do bem, como trechos que eu já li aqui, para com o outro. Nós só podemos fazer bem para o outro se estivermos em contato com o outro. Não tem como eu fazer bem se eu estou isolado do mundo ao outro. Ah, mas você está fazendo ao mundo, você está orando. Verdade, orar ajuda também. Mas a sua experiência se completa com o outro. E os dois trazem esse pensamento. O Calvino, inclusive, diz, abre aspas, que em relação às cartas, essa carta aos Romanos de Paulo, quem a compreendeu recebe precisamente com ela a chave para todas as câmaras secretas do tesouro da Sagrada Escritura. Quem compreender essa carta de Paulo, que é o melhor resumo da doutrina do Cristo, segundo alguns historiadores, recebeu a chave para o segredo, para a compreensão das Escrituras. E ele se referia aqui, não era somente aos ensinamentos do Cristo, não. Quando ele fala aqui das Escrituras, ele está falando de todas as Escrituras, inclusive do Antigo Testamento, da Torá, que é o Antigo Testamento, uma parte, né? Dos livros sagrados, enfim. Ele entende que é o maior, né, o melhor caminho para você chegar e compreender tudo isso aí. Paulo traz, e aí sim, chegando nesse ponto, que é exatamente o versículo 21, ele fecha essa passagem dizendo assim: não te deixeis vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Nós estamos falando aqui de nós conhecemos na fala de Jesus de outra maneira, né? Por exemplo, dar outra face, caminhar mais 2 léguas. E é lógico que retribuir o mal com o bem não significa necessariamente apanhar, sofrer, ser colocado em situação indevida, vamos resumir assim, e aceitarmos. Não é disso que a gente está falando. Existe a dignidade, existem os caminhos. Estávamos em pressa, eu vou tomar a liberdade aqui de comentar um comentário que a nossa irmã fez ali no cantinho da prece, né? Eu vou tomar a liberdade de comentar, porque ela fez tão à vontade comigo, então eu entendo que não tem nenhum problema. Ela dizia assim: não, eu quando era há um tempo atrás eu era mais estourada, e hoje eu já consigo, né? Vou tranquila, resolvo, falo, né? Defino, e sem estourar, sem nada, mas eu vou lá. E é assim, assertividade não é ser duro e ruim, ser duro e mal. Você pode ser bom fazendo o que deve ser feito. Seja a sua palavra sim, sim, não, não. E quando Paulo escreve aos Romanos, o conteúdo da sua carta, da sua extensa carta,
que aliás, ele nos conta também ainda, citando Paulo Estevão, citando o Emmanuel no caso, que ele levou muito tempo fazendo essa carta, né? Ele fala de dias, mas datam, né? Existe uma expectativa que entre 55 e 58 essa carta tenha sido escrita, o que dá uma ideia de que ele não levou 3 anos escrevendo a carta. Não é isso que ele está dizendo, é que ele deve ter andado por tantos lugares enquanto escrevia, que se perde nas informações quanto tempo de fato ele levou, em que ano ele começou e que ele concluiu. Então não foi uma coisa assim que ele sentou uma manhã e resolveu, né, abrir o computador, o notebook dele e foi lá e digitou, não. Até porque naquela época para escrever precisava de todo um recurso que a gente não tem, que hoje está bem mais fácil. Então ele levou realmente um tempo, ele pensou muito nessa carta e ele não escreveu de próprio punho. No final da carta, Técio diz assim, no versículo 12, 26, ele diz assim: e eu, Técio, saúdo-vos em nome, ele registra, ele que estava escrevendo, faz a saudação, mas é Paulo quem dita a carta toda. E outra curiosidade sobre a chegada dessa carta aos romanos, né, a Roma, é o portador. O portador foi uma diaconisa, uma trabalhadora da igreja lá em Corinto, que tinha parentes em Roma e se disponibilizou para levar a carta, porque Paulo já tinha buscado outros portadores e não conseguia. E não devia ser fácil achar um portador disposto mesmo não, porque, veja, o conteúdo da carta deixa muito claro que os fariseus, o Paulo era fariseu, né? Os fariseus, os sacerdotes, de modo geral, e todos aqueles religiosos lá de Roma, de Jerusalém, estavam errados, seguindo como Moisés preconizava ao pé da lei, que o Cristo nos ensinava diferente, e que, portanto, era com o Cristo que nós deveríamos seguir. O Cristo foi condenado à morte, os seus apóstolos, né, os seus discípulos também, uma boa parte deles também foi embora, e aqueles que resolveram seguir o cristianismo depois foram para os circos, para as cruzes, para as fogueiras de Roma. Então você se pega com uma carta dessa, era a pena de morte. Então não foi fácil ele achar esse portador, mas uma senhora chamada Febe, não a Federação Espírita Brasileira, porque tem um E no final, é Febe mesmo, Febe, diaconisa da igreja de Corinto, que tinha parentes em Roma, tem familiares em Roma, ia fazer uma visita, levou a carta. E olha, dizem os estudiosos que na verdade ela não tinha nenhum motivo para ir para Roma. Ela, de forma humilde, se prontificou, se disponibilizou e aproveitou e se colocou assim: olha, não é porque eu tenho parentes lá, então eu levo, né? Eu vou lá e levo. Mas na verdade ela não tinha esse plano, mas, na verdade ela foi como portadora da carta mesmo, e a carta foi entregue. E esses diversos mártires, todos esses que ao longo desses séculos vêm sofrendo, né, todo tipo de dor, fizeram isso lá no início para que hoje nós estivéssemos aqui. Imagina o próprio Paulo, que foi apedrejado, que foi expulso, que foi perseguido, né? Sofreu, só não foi condenado, né, como os outros foram, mas quase. E talvez justamente pela sua condição de cidadão romano, pela sua cultura, pela sua influência histórica e política. Mas vejam, aqueles homens não estavam preparados para esta mensagem que o Cristo trouxe. Não estavam preparados para a mensagem que os apóstolos, e dentre eles o próprio Paulo, trouxe, que chegou até os nossos dias. Naquele tempo houve muita luta, muitas mortes, muito sofrimento, para que hoje nós estivéssemos aqui nessa condição, ar-condicionado, tranquilos, né?
trabalhamos. A gente sabe, o trabalhador espírita, quando bota para trabalhar, trabalha demais. Quando a gente vai entrando, que vê, e é com alegria. A gente percebe que se fosse a gente sair, a gente não está ganhando dinheiro, aí não está recebendo salário. A gente está aqui porque a gente quer. A gente faz o trabalho porque nós acreditamos que é o trabalho do Cristo. E nós trabalhamos, né? Nós nos trabalhamos não para transformar o mundo, isso aí vai ser consequência, mas pela exortação de Paulo no versículo 1 desta carta, capítulo 12, para a exortação de Paulo transformarmos, sermos melhores. E daqui a mais 2000 anos, nós hoje estamos também desbravando, mas é um outro tipo de desbravamento. Nós hoje estamos dizendo para a humanidade, porque recebemos essa informação, não acreditamos, sabemos. Divaldo diz muito isso, né? Quando ele diz, você acredita em reencarnação, você acredita em falar com os espíritos, né? E Divaldo nos ensina que a gente, Divaldo Pereira Franco, né? A intimidade, Divaldo. Divaldo Pereira Franco nos ensina que ele não diz eu acredito, ele diz assim, eu sei, né? Eu sei. Então nós sabemos como as coisas são. Pode ainda não estar completamente claro, e aí o tempo e o estudo, a importância do estudo vai nos trazer esse esclarecimento, mas nós conseguimos vislumbrar algumas realidades. Percebemos que a razão nos mostra como as coisas são, e assim como Paulo e os demais apóstolos do Cristo, os demais mártires, né, a própria Lívia, Além, Tulos e tantos outros na história, martirizados em nome do Cristo, Joana de Cusa, enfim, a gente pode fazer uma lista aqui gigantesca. Nós hoje trabalhamos para que daqui a séculos o bem, o amor que o Cristo nos legou seja tão natural quanto hoje é estarmos aqui falando de Jesus. Que sejamos, né, cada um de nós, esse Paulo de Tarso, já Paulo, né? Saulo é a versão do nome dele em hebraico, Paulo em grego, mas também é homenagem a um navegador. Paulo de Tarso, pois que nascido em Tarsos, Paulo de Tarso dos dias de hoje, levando a mensagem com os poderes do Espírito, e de forma muito contundente, que cada um de nós sejamos capazes de sim, cada vez que surge a oportunidade de pagar o mal com alguma coisa, que a gente pague com o bem. Cada vez que surge a oportunidade de alimentar, alimentemos com aquilo que também serviria para nós. E cada vez que surge a oportunidade de querer vingança com as próprias mãos, sejamos capazes, racionais, de entregar à lei divina. Por isso voltamos ao início, lá no iniciozinho, quando perdi o papel, não sei onde foi, mas quando Paulo, no item 1, eu vou ser literal aqui, nos diz assim, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de poderes discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Gratidão mais uma vez pela acolhida, pelo convite. Que Jesus esteja sempre conosco. Muita paz.
aproveitando essa quietude, essa sintonia, eu pediria a nossa irmã, Dona Nádia, para fazer a prece de encerramento da nossa reunião. Meus irmãos, está tão linda a sala, flores brilhando, gravos mudando de cor, de cabelos. A gratidão que nós temos é eterna. Eu fico muito feliz nesse mês, porque foi o dia que Papai do Céu me enviou, né? Com 10 anos surgiu um bebê. Eu me sinto tão honrada, tão feliz, tão contente, porque a festa de bebê, mas o presente é meu. Meu, porque eu estou aqui com vocês. Mas vamos fazer uma coisa muito importante. É levar o nosso pensamento àquele que está presente em cada coraçãozinho. E dizer: Jesus, tu foste, tu és e será sempre a força infinita de todas as criaturas presentes, encarnado e desencarnado. Esta força que nós não sabemos como ela penetra em nossa alma, mas sentimos tua presença quando a ti acreditamos. Não vemos, não pegamos, mas estás aqui sempre. Somos gratos pela presença e pela descoberta dessa palavra, ser espírita. Então, Jesus, eu te agradeço muito. Em nome de todas as criaturas presentes neste momento, por cada um que está sentindo em sua alma a beleza maravilhosa vinda do alto. Então, o que é que nós podemos dizer a Ti? Obrigado, Senhor, por estarmos presentes, unidos, nessa família maravilhosa, a família do bebê. E quando um dia, assim, Deus chamar, o trem chegou na a gente tem que dizer felicidade para todos e muito mais para mim, que eu vou voltar para casa. Então, Jesus, eu tenho que te agradecer por tantas coisas belas que tem feito, principalmente nesta noite. Não vejo, não escuto, mas eu sinto a presença. Muito. Principalmente de alguém que disse assim uma vez: tu ainda vai crescer, tu ainda vai aprender. E estou aprendendo. Então, Jesus, humildemente, sou grata por tudo. Pelo que sou, pelo que eu aprendi, pelo que eu aprendo. Por ter dominado bastante a rebeldia. Eu sou feliz. Não completamente, mas sou feliz. Então, que esta luz bendita que está caindo neste momento a brilhar cada criatura aqui presente, tenham a certeza que será uma semana maravilhosa até retornarmos outra vez aqui. Então, abençoa toda esta família, a família IBV, com muito orgulho. E só tenho que lhe dizer, Jesus, obrigada pela tua presença na alma de todos nós, e que a paz fique com todos. Em nome de Deus, em nome de Jesus e dos bons espíritos aqui presentes, e pedimos a permissão para encerrar a nossa reunião. Assim seja.
Por favor, fiquem sentados. Eu não quis quebrar o clima da reunião, por isso que eu passei a palavra. Nossa, não nada para fazer a prece. Mas queremos lhe dizer, nosso irmão Oswald, que estamos muito gratos e felizes. Apesar, quero dizer a você aqui, apesar assim, de um dia de trabalho aqui, das pálpebras pesando bastante, eu ainda seria capaz de escutá-lo por mais uma hora. Porque acho que vocês ainda tem muitas coisas mais a nos transmitir. Então, obrigado por estar conosco, obrigado pelos esses ensinamentos, principalmente o incentivo à leitura, né, que às vezes o palestrante fala uma coisa aqui, eu já ligo, já vou colocar no Google para pesquisar, não hoje, né, mas amanhã. Rever a palestra para ver o nome do estudante do espírita judeu, que eu não consegui gravar, mas fica assim em nossas almas para o incentivo à leitura, para o incentivo ao estudo. Então, muito obrigado, de coração. É o meu sentimento, tenho certeza que é o sentimento de todos nós que fazemos o BV e a família espírita, que você leve nosso abraço fraterno à Federação Espírita. Só mais um momentinho, viu? Só um instantinho, fica aí, por favor. Uma lembrancinha, tá? A nossa casa é frágil. Diga ao nosso irmão Oswald que é frágil. Deixa eu só. Pode ver para ver, não? Deixa eu ver, pode ver. Só ver, né? Eu não conheço. Agora deixa eu pedir para a dona Nádia Sim. dar o número aqui. Tá, Todo Jesus, mundo colocou o nome da lista? Todo mundo? Ninguém chegou tarde, não, né? Eu acho que é uma pedra com algumas. Essas cartas de palma. Ah, é a frase da deixa. Não tem. Ah, tá fácil de explicar. Não tem 45. Vamos tirar o... Se ele tivesse 45, eu Ah, doido. Não vou esquecer nunca mais essa palestra. 25. Dê meu abraço. Obrigado, Eu? É melhor passar para alguém, né? Porque senão eu vou olhar para o cara. Dois presentes, né? Pessoal, nunca mais vou esquecer essa palestra, né? Olha. Eu não vou entregar. Mas aqui é um lugar especial. Vou entregar, não foi combinado, viu? Não vou entregar, não. Não quero passar não, para outro sorteio, não, outro sorteado não. Eu também ganhei um livro. Então tá. As regras foram determinadas. Nossa, toda história. Veja se você tem. Se você tiver, você passa. Deixa eu botar. Eu não. Tem não? Eu acho que eu tenho no eletrônico, mas em papel não, eu gosto bastante. Pronto, dona Nádia. Muito obrigado. Estou cheio de presente aqui, ó. Obrigado.